Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e que você tenha um domingo maravilhoso. Nós cantamos agora eu estava atento ali à letra desse hino que diz que só de ouvir o seu nome a gente deveria ficar extasiado e maravilhado, né? O compositor diz isso. O poeta, o compositor que fez a letra da música. Mas que bom seria que fosse todo dia assim, você ficar maravilhado só em ouvir o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 1. 1 Coríntios 11, primeiro verso. Diz: vamos ler todos aqui na tela? Sede. Vamos mais uma vez, para ficar melhor agora ainda. Sede. Isso é legal, né? Paulo está encorajando os coríntios ao desafio dele, que aquela comunidade imite o seu proceder, o seu viver, o seu cristianismo, que ele entende como e vive como cristianismo, assim como ele faz e vive como Cristo viveu. Então, é um desafio e uma coragem alguém dizer: viva como eu vivo. É isso justamente que Paulo está dizendo. Mas o interessante é que ele faz uma ressalva, né? Não ficou só no humano, no eu. Ele diz, a ressalva é: assim como eu vivo Cristo, né? Eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, imitam-me. Mas tenham algo em mente. Eu sou imitador de Cristo. Então, se você me imita, você está imitando a Cristo, porque eu estou imitando a Cristo. Entendeu? Quem é que está na ponta? É o próprio Cristo. Paulo, quando ele faz essa declaração, sede meus imitadores, a princípio parece que é ele aquele que está em evidência. Não, o que está em evidência é como eu sou de Cristo. Ele imita Cristo, assim como eu imito a Cristo, né? Como também eu imito a Cristo. Então, é um desafio. Mas, veja, que uma pessoa, para fazer uma declaração dessa, ficar maravilhado com o Senhor, e a gente sabe que ele teve uma grande experiência com o Senhor, né? Ele via Jesus nos seus dias como um impostor. Paulo, em algum momento, ele teve esse contato, não sei se quando Jesus foi crucificado, se ele já estava em Jerusalém. A gente sabe que ele era de Tarso. Mas em algum momento, ele passou a odiar o cristianismo, né? E via como uma seita que crescia a cada dia mais. E aí ele absorveu, talvez por contato com outros fariseus, escribas ali, a rejeição do cristianismo de Jesus, ele também absorveu aquilo. E ele passou a ter uma visão totalmente distorcida da verdade. Então, ele construiu na mente dele algo que não era verdadeiro. E a graça e a bondade de Deus o pegou de uma forma tão amável, embora teve que cair do cavalo. Mas aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus mudou a realidade de Paulo. Então, aquela visão que ele tinha foi desfeita, porque agora ele entendeu que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, né? Uma visão, algo sobrenatural.
Mas Deus usa seus meios. Pode usar a sua palavra, pode usar algo que dá um impacto grande no coração de um homem. E talvez por Paulo estar tão preso ao judaísmo, Deus utilizou um meio poderoso ali, aquela luz brilhando sobre ele e aquela voz. Mas, no fundo, ela era amável. Bom, de forma que a visão dele mudou a respeito de Jesus. Agora ele entende a verdade de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando ele sai daquela experiência, ele já sai com outra mente. Mudou tudo. E nessa manhã eu quero falar sobre um chamado para viver como ele viveu, como Jesus viveu. Porque Jesus ele passa a ser o padrão. A experiência de Paulo foi tão marcante que quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, o 15 e o 16, ele vai dizer: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O homem que não cria, agora ele está com uma convicção tal que ele diz e declara com toda a firmeza que de fato Jesus é a imagem do Deus invisível, é o Filho de Deus encarnado, o primogênito de toda a criação. Ele tem a preeminência, ele está acima de tudo. E nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Bom, veja como as coisas mudam, né? Essa agora é a visão, e essa é importante a gente entender essa visão de Paulo. A gente vai entender mais à frente como isso foi benéfico para a vida dele. A visão que ele tem agora sobre Jesus era um Jesus que não morreu na cruz somente e foi sepultado, mas era um Jesus que a morte não teve poder sobre ele, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso ele vai declarar em 1 Coríntios 15, 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu vou ler até o 8. E quando ele fala segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, está citando basicamente Isaías 53. Ele já sabe conectar a pessoa de Cristo às Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí ele já puxa Salmos. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e aí ele vai citando, e por fim ele vai dizer como que Cristo apareceu para ele como um nascido fora de tempo, mas que Cristo apareceu para ele. Ele vai enfatizar a questão da ressurreição, e quando ele diz isso, ele está dizendo: Cristo, ele vive, foi visto, tem testemunhas, e por último ele apareceu para mim. E aí, Deus vai construir no coração dele uma imagem poderosa a respeito do Filho de Deus. No verso 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ele vai dizer, a ressurreição de Cristo ela é tão poderosa, aquilo que eu não acreditava antes, agora eu creio que se ela não tivesse existido, a nossa fé seria inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não teria nem sentido a gente estar aqui. Então, Paulo passa a compreender essa grandeza de Deus. Isso é muito importante. A grandeza de Deus, a misericórdia e a graça dele. O Deus que o encontrou. Não só o encontrou, mas chamou aquele homem que perseguia a igreja para caminhar com ele e propagar as boas novas.
Isso foi um prêmio para Paulo, porque depois de tudo que eu fiz e falei, Deus ainda me fez esse bem, me chamou para caminhar com Ele e falar da sua graça para a vida de muitos. Que grande privilégio. Então ele junta tudo isso aí e decide ser um imitador de Cristo. De fato, a vida de Paulo foi uma imitação. Não que ele arrastava multidões para onde ele ia, não que ele subia os montes, não que ele multiplicava peixes e pães. Não é essa a questão. Essa visão de ser um imitador, imitar, é muito interessante. Porque ela inclui o ser como um todo, no que diz respeito até onde nós podemos. A palavra imitar, ela tem um significado de copiar, de fazer algo autêntico, de fazer algo fiel ao original. Por isso que a palavra, no grego, ela tem esse sentido de mímica. Você sabe o que é isso, né? Você imitar alguém, algo, através de gestos. Era fazer algo igual, era buscar o mesmo padrão de excelência. Então, quando Paulo disse, eu sou imitador de Cristo, vocês precisam me imitar porque eu imito Cristo, ele estava dizendo que nós devemos buscar esse padrão de excelência, que é o nosso padrão, é Cristo. Portanto, a imitação ela consiste em se conformar ao caráter de Cristo, reproduzi-lo em toda a sua grandeza, amar como ele amou, incondicionalmente. Nós não vamos amar alguém só porque alguém é bonzinho com você e que faz bem. O amor que a Bíblia fala e exalta é aquele amor incondicional. Você ama porque a pessoa carece de ser amada e eu preciso amar. Obediência irrestrita a Deus. O Paulo poderia construir suas tendas, era um construtor, mas ele obedeceu ao chamado. Então, para ele, fazer a vontade de Cristo estava acima de qualquer outro ofício ou qualquer outra habilidade que ele tinha ou capacidade intelectual. E sacrifício voluntário, o serviço. A gente vê o camarada, ele deu a sua vida pelo serviço. Bom, nós somos chamados para imitar a Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele viveu uma vida de serviço. Mateus 20, 28, o próprio Senhor Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa palavra serviço, ela tem que estar batendo no nosso coração todo dia. É um serviço sacrificial, mas voluntário. Exige alguma coisa? Exige. Quando nós trabalhamos no reino, quando nós nos dedicamos, colocamos nosso coração a fazer algo no reino, possa ser pequeno aos seus olhos de outra pessoa, mas o padrão de Deus pode ser bem diferente do que o homem pode dimensionar. Jesus fez coisas grandes, mas também ele fez coisas assim simples, de olhar nos olhos das pessoas, de conversar com aqueles que estavam às margens da sociedade, de sentar, de tocar. Nós somos chamados para ter essas características que Jesus demonstrou no que diz respeito à obediência a Deus, no que diz respeito ao amar o nosso próximo e no sacrifício voluntário, sabe? Quando
você for convocado por Deus para alguma coisa, coloque o seu coração naquilo. Faça com toda a sua alma. Devemos entender que nós não fazemos para o homem, para ser visto pelo homem, mas nós fazemos para Deus. E quando a nossa vida ela não tem serventia, ela fica inútil. Mas quando nós colocamos o nosso coração para servir, para fazer, ela passa a ter sentido. Talvez você tenha tido essa experiência. A sua vida ela vai ficar mais sem sentido quando você não está fazendo nada. Até as coisas mais simples no reino, com a comunidade local. Mas ela ganha uma outra dimensão quando você está fazendo. Você se sente útil. Nem que seja algo muito simples, parece que é simples. Mas essas coisas Deus preparou para nós mesmos. E nós precisamos fazê-las. Deve ser o nosso estilo de vida. A gente precisa entender isso. Paulo, ele observava essas características em Cristo, em Jesus. E ele começou a absorver isso. E a gente precisa também analisar essas características que nós encontramos em Cristo. Eu vou citar algumas aqui. Por quê? Porque elas são os parâmetros para a nossa vida. Como que nós devemos imitar a Cristo? Então, tem muitas coisas aqui. Por exemplo, a mansidão, a obediência, o amor. Obediência e amor já falei, serviço já falei. A humildade de Cristo, o altruísmo. O modo dele priorizar pessoas. Pessoas estavam acima de tudo ali. Ele estava caminhando, um Bartimeu gritando atrás dele, ele parava. Uma mulher que o tocou, ele parava, ele sabia quem era. Uma samaritana que estava no poço, ele parava para conversar, olhar nos olhos daquela pessoa. São coisas que nós encontramos em Cristo. Ia nas casas das pessoas. E eu devo selecionar? Acho que não. Porque ele ia na casa de talvez dos homens mais desprezíveis da época, que eram os fariseus. Não eram os publicanos. Mas ele ia na casa de um publicano, na casa de um fariseu, na casa de um amigo, na casa de quem o convidasse. Sentava à mesa e comia. Talvez ali fosse a oportunidade para falar sobre o reino. Então veja quantas coisas Jesus fez e fazia. Ensinava as pessoas. Poderia ser na sinagoga, ao redor do templo, mas poderia ser numa casa, poderia ser em campo aberto, ou poderia ser numa montanha, na beira de um rio, qualquer lugar. Ele estava ali, disposto a ensinar, a curar, a libertar, confortar, ressuscitar. Por isso que eu falei, tem algumas coisas que talvez não esteja ao nosso alcance fazer, se Deus assim não fizer por nós. Algumas coisas que eu citei aqui, no caso de curar, ressuscitar. A não ser que Ele faça por nós. Ele pode até usar uma vida para fazer isso. Mas as outras são praticáveis. Sabe? Jesus utilizava a perfeita justiça na ocasião certa, do modo certo. E nós temos algumas citações, e aqui sobressai aquela pecadora que estava sendo acusada diante de Jesus enquanto ele escrevia no chão. Jesus utilizou a perfeita justiça de tal forma que os seus acusadores saíram de fininho. E aquela mulher foi agraciada por essa justiça, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Perdoava os que ofendiam. Você tem perdoado aqueles que ofenderam você?
Isso é uma característica de Jesus e a gente precisa imitá-lo, copiá-lo com fidelidade. Alguém pode ter lhe ofendido. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade em perdoar, mas isso é um exercício. Perdão é um exercício. Perdão é vontade de perdoar. Não acontece no automático. Eu preciso perdoar. Isso faz bem para mim e faz bem para a pessoa. Jesus estava sendo crucificado, ele disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse isso, Pai, perdoa-lhes, ele já tinha liberado o perdão. Dava sem querer nada em troca. E a gente vê esse amor incondicional do nosso Senhor. João, ele fala algo muito parecido com o que Paulo disse. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Imitem a minha vida. E João, 1 João 2:6 diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que pertence e que permanece em Cristo, deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Observe essas características que haviam nele. Existe uma impossibilidade de alguém falar, mas de fato não ser um imitador, se não permanecer nele, se não tiver essa visão clara de que nós devemos imitá-lo. O exemplo humano, ele é muito importante. Quando um novo convertido está caminhando, ele precisa de exemplos humanos. Deus usa as vidas, né? E Paulo estava dizendo isso: eu imito Cristo, mas eu estou aqui presente. Olhe para mim. Eu estou fazendo o que é certo. Isso aqui. E deve ser desta forma. E é muito bom o exemplo humano. Eu fui influenciado por muitas pessoas. Talvez você. Mas você vai entender também que muitas das pessoas, talvez em algum momento, perderam a sua fé porque foram mal influenciados por pessoas. Não é? Você já viu que o mau testemunho arrasta um monte? Em alguma igreja acontece um problema sério, um monte, várias pessoas. Agora, o bom testemunho, o bom exemplo, ele fortalece. Graças a Deus, eu tive bons testemunhos, pessoas que nos ajudaram, que me ajudou muito na minha caminhada. Mas eu nunca devo perder de vista que eu preciso ser um imitador de Cristo, ainda que eu seja um pecador, limitado, cheio de falhas, mas esse é o meu ideal. Deve ser o seu também. Nós precisamos nos esforçar. Falha aqui, Jesus corrige. Acerta ali, opa, que bom. Então, é isso que o texto nos encoraja. Imitar a Cristo é ter o seu caráter, praticar sua justiça, seu amor, sua humildade diante de Deus e dos homens. E a nossa vida, ela não pode estar desconectada do que nós declaramos como um testemunho público de fé. Nós fizemos esse testemunho público de fé quando nós decidimos andar com Cristo. E foi uma boa decisão. A melhor decisão da nossa vida. Vai durar a eternidade toda. Mas então a gente tem que entender que nós precisamos de permanecer nele, olhar para ele. Ele está tão perto de nós, está aí na sua Bíblia, a vida de Jesus, narrada aí nos 4 evangelhos, fora as citações de Paulo e dos outros apóstolos.
nós precisamos colocar o nosso coração no reino. E de todas as formas. Algumas pessoas vivem superficial. Superficial, ela vai viver, eu vou no domingo, escuto a mensagem, vou para casa, vou percorrer a semana, domingo que vem eu vou, escuto novamente. Isso não seria suficiente. Não é suficiente para imitar a Cristo. A gente precisa, todos os dias da nossa vida, ter o contato. Por isso que acho que quem foi? Richard Baxter falou que nós precisaríamos gastar as primeiras horas do nosso dia com Deus. Deus, deveria ouvir as primeiras palavras da nossa boca. No mínimo. E seria bom também ao dormir, ao deitar. E pelo dia, a gente ter algumas conversas mentais. Você está na rua? Está no trabalho? Sua mente está funcionando. Você pode estar conversando com Deus, está lembrando de versos. E quando tiver um tempo maior, vai no texto da Bíblia. Eu acho que não tem outra maneira de sermos imitadores de Cristo se nós negligenciarmos isso. Se a gente não der atenção ao livro, à palavra, então a gente vai perder esse padrão. Embora a gente tenha tantos bons testemunhos para a gente imitar, mas o principal a gente vai negligenciar e provavelmente nós vamos falhar mais do que deveríamos. Barclay disse: o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e que, por isso, exige a maior obrigação. Nós temos essa obrigação. Imitar é um privilégio, mas também é uma obrigação. Nós somos cristãos. E cristão é o quê? Uma miniatura de Cristo. Não tem para onde correr. É a essência da nossa alma, do nosso ser cristão, imitar o nosso mestre. E dá para fazer isso? Dá. Tem aqui um monte de coisas aqui que dá. Isso precisa estar na nossa mente. A gente precisa disso. Então, para concluir, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Imitam-me, porque eu imito Cristo. E Ele é o nosso padrão. É o padrão para todas as gerações. Não pode ser diferente. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o seu dia, e que essa palavra esteja no coração seu, gravado, que você deve ser e se esforçar em ser um copiador, alguém que vai copiar Cristo enquanto você viver. Não deve ser do nosso jeito, deve ser do jeito dele. É o melhor jeito. É o melhor caráter que você vai encontrar. É o do próprio Filho de Deus encarnado. Então, imite-o e que Deus o abençoe.